Você já sentiu aquela pontada de cansaço inexplicável? Mesmo depois de uma noite inteira de sono, ou talvez uma lentidão na memória que te faz pensar: onde foi que eu guardei as chaves de novo? Muitos de nós, depois dos 60, começamos a aceitar esses pequenos achaques como parte inevitável do envelhecimento. Mas, e se eu te dissesse que grande parte desse desconforto, dessa névoa mental, e até mesmo daquela dorzinha nas juntas, pode estar diretamente ligada ao que colocamos no prato? Não é uma questão de culpa, é uma questão de conhecimento. Porque por mais que tentemos comer bem, alguns alimentos que consideramos saudáveis podem, na verdade, estar a sabotar a nossa vitalidade, especialmente à medida que envelhecemos e o nosso corpo se torna mais sensível. Muitas vezes, comemos peixe pensando que estamos a fazer a melhor escolha para o coração e para o cérebro. E na maioria dos casos, estamos certos. O peixe é um alimento maravilhoso. No entanto, o oceano mudou. E a forma como pescamos e criamos peixe também. Isso significa que alguns dos nossos favoritos podem, sem que saibamos, vir carregados com substâncias que o nosso corpo, especialmente o corpo de alguém com mais de 60 anos, tem dificuldade em processar. É uma realidade dolorosa pensar que algo tão simples como um jantar de peixe pode estar a prejudicar-nos. Mas o segredo para nos sentirmos mais jovens, com mais energia e com a mente mais clara, não está em dietas restritivas ou pílulas mágicas, mas sim em fazer escolhas inteligentes e informadas. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério. Vamos falar sobre 4 tipos de marisco e peixe que, por incrível que pareça, você deveria evitar a todo o custo depois dos 60 anos. E por quê? Mas não se preocupe, não vamos só tirar. Vamos também descobrir 4 opções deliciosas e acessíveis que deve incluir na sua alimentação regularmente. Verdadeiros superalimentos do mar que vão ajudar a impulsionar a sua energia. Melhorar a sua memória, fortalecer os seus ossos e manter o seu coração saudável. Fique até ao fim, porque o que vou partilhar sobre o último peixe que deve comer frequentemente vai surpreendê-lo e poderá mudar a sua perspectiva sobre a alimentação marinha. Vamos começar a desvendar esses mistérios do oceano e da nossa saúde. E a primeira categoria que precisamos de abordar são aqueles peixes que, por muito que gostemos, podem estar a causar mais mal do que bem. O primeiro da nossa lista de nunca comer é o peixe-espada. Ah, o peixe-espada, tão presente na nossa culinária, com a sua carne firme e sabor marcante. Muitos de nós crescemos comendo este peixe. E é natural pensar que é uma escolha saudável. No entanto, para nós, que já passamos dos 60, o peixe-espada apresenta um risco significativo: o alto teor de mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que se acumula nos grandes peixes predadores, como o peixe-espada, porque eles comem peixes menores que também contêm mercúrio. E o problema é que, uma vez no nosso corpo, o mercúrio não é facilmente eliminado. Ele acumula-se, especialmente no cérebro e no sistema nervoso. Para um adulto jovem, os efeitos podem ser menos perceptíveis a curto prazo. Mas para nós, com o passar dos anos, os nossos sistemas de desintoxicação não funcionam com a mesma eficiência de antes. O nosso cérebro é mais vulnerável. E essa acumulação de mercúrio pode manifestar-se como problemas de memória, dificuldade de concentração, tremores, ou até mesmo alterações de humor. Pense naquela névoa mental de que falamos antes. O mercúrio pode ser um dos culpados. É como se estivéssemos a envenenar lentamente a nossa máquina mais preciosa. E quando pensamos em viver uma vida longa e plena, queremos que a nossa mente esteja tão afiada quanto possível. Certo,
Optar por evitar o peixe-espada é um passo simples, mas poderoso, para proteger a sua saúde neurológica e garantir que os seus pensamentos permaneçam claros e ágeis. Agora, o segundo peixe que deve pensar seriamente em riscar do seu cardápio, especialmente se o consome regularmente, é o salmão de viveiro. Sim, eu sei, o salmão é amplamente promovido como um peixe saudável, rico em ômega 3. Mas há uma grande diferença entre o salmão selvagem e o salmão criado em viveiro. O salmão de viveiro, que é a maior parte do salmão que encontramos nos supermercados, é criado em condições apertadas, muitas vezes em tanques superlotados ou encercados no mar, para evitar doenças e promover o crescimento rápido. Estes peixes são frequentemente alimentados com rações que contêm antibióticos, pesticidas e, por vezes, corantes para dar à carne a cor rosada que associamos ao salmão. Além disso, a sua dieta é muito diferente da dieta natural do salmão selvagem. Em vez de comer pequenos crustáceos e peixes ricos em ômega 3, o salmão de viveiro consome ração à base de cereais e óleos vegetais. Isso altera o seu perfil nutricional, resultando num peixe com menos ômega 3 benéfico e, pior, com mais ômega 6 que em excesso pode ser inflamatório para o nosso corpo. E a inflamação é um dos grandes inimigos da saúde à medida que envelhecemos, contribuindo para dores nas articulações, problemas cardíacos e até declínio cognitivo. A exposição a antibióticos também levanta preocupações sobre a resistência a estes medicamentos, o que pode ser um problema sério para a nossa saúde geral. Além disso, os resíduos de pesticidas e outros químicos usados para tratar os viveiros podem acabar na carne do peixe que comemos. Se pensarmos bem, estamos a pagar mais por um peixe que não só oferece menos dos nutrientes que procuramos, como também pode introduzir substâncias indesejadas no nosso corpo. É um compromisso que, para nós, que estamos a tentar otimizar a nossa saúde na maturidade, simplesmente não compensa. A escolha é simples se vai comer salmão, que seja selvagem. Embora seja mais caro, é um investimento na sua saúde. Continuando a nossa lista de peixes a evitar. O terceiro que merece a nossa atenção é o atum rabilho, especialmente se forem grandes postas ou lombos, assim como o peixe-espada. O atum rabilho é um peixe de grande porte e predador, o que significa que acumula quantidades elevadas de mercúrio ao longo da sua vida. Quanto maior e mais velho o atum, maior a concentração de mercúrio na sua carne. E para nós, depois dos 60, com a nossa capacidade de desintoxicação mais lenta. Essa acumulação de mercúrio é uma preocupação real. Já abordamos os perigos do mercúrio para o cérebro e o sistema nervoso, e para a memória. Mas é importante reforçar que o atum rabilho, em particular, pode ser uma das maiores fontes de mercúrio na dieta de muitas pessoas. Pense em todas as vezes que comeu um bife de atum suculento ou um prato de sushi com atum rabilho. Embora delicioso, o risco para a saúde neurológica e renal a longo prazo é demasiado alto para ignorar. Existem outras opções de atum mais seguras, como o atum claro em lata, que é geralmente feito de espécies menores e, portanto, com menor teor de mercúrio. Mas, mesmo assim, deve ser consumido com moderação. O ideal é limitar o consumo de atum rabilho ou de qualquer atum de grande porte e, em vez disso, explorar outras opções de peixe com menor teor de mercúrio, que vamos discutir em breve. É uma decisão consciente para proteger a sua mente e o seu corpo, garantindo que desfruta dos anos dourados com clareza e vitalidade. E o quarto e último peixe na nossa lista de nunca comer é o cação, ou qualquer tipo de tubarão, que por vezes são comercializados em postas sem identificação clara da espécie.
Muitos podem não saber, mas estes peixes, sendo predadores de topo na cadeia alimentar marinha e com uma vida útil longa, acumulam alguns dos níveis mais altos de mercúrio. Pense neles como os velhos sábios do oceano, mas que, infelizmente, ao longo da sua vida, absorveram uma quantidade perigosa de toxinas. O cação é um exemplo de um peixe que pode ser encontrado nos mercados portugueses e que, pelas suas características, deve ser evitado por quem já passou dos 60. As mesmas preocupações com o mercúrio que se aplicam ao peixe-espada e ao atum rabilho são ainda mais acentuadas aqui, além do mercúrio. Há também preocupações com a sustentabilidade e os métodos de pesca associados a algumas destas espécies. É essencial estarmos informados sobre a origem do nosso peixe, se não tem certeza do que está a comprar, ou se parece demasiado bom para ser verdade. É provável que seja melhor evitar. Escolher não comer cação ou outros peixes semelhantes é um ato de autocuidado, protegendo o seu corpo de uma carga tóxica desnecessária e permitindo que os seus sistemas funcionem da melhor forma possível. Agora que já falamos sobre o que devemos evitar, que tal mudarmos a nossa conversa para o que devemos abraçar? Existem muitos tesouros no mar que podem impulsionar a nossa saúde e bem-estar de forma incrível. Vamos mergulhar nas 4 opções de peixe que deve comer frequentemente para se sentir no seu melhor. A primeira da nossa lista de comer frequentemente é a sardinha. A nossa querida sardinha, um ícone da culinária portuguesa, especialmente nesta época dos santos populares. E com toda a razão. Mas para além do sabor delicioso e da tradição, a sardinha é um verdadeiro superalimento, especialmente para nós, que estamos a envelhecer. Primeiro, as sardinhas são peixes pequenos. E qual é a vantagem dos peixes pequenos? Eles têm um ciclo de vida mais curto e alimentam-se principalmente de plâncton, o que significa que acumulam muito menos mercúrio do que os peixes maiores que mencionamos antes. Isso torna-as uma das opções mais seguras em termos de contaminação por metais pesados. Segundo, as sardinhas são uma fonte excepcional de ômega 3, especificamente EPA e DHA, que são cruciais para a saúde do cérebro e do coração. À medida que envelhecemos, os ômega 3 ajudam a manter a integridade das membranas celulares no cérebro, o que pode traduzir-se numa melhor memória, maior clareza mental e até mesmo na prevenção do declínio cognitivo. Para o coração, estes ácidos gordos essenciais ajudam a reduzir a inflamação, a diminuir os níveis de triglicerídeos e a manter a pressão arterial saudável, todos fatores importantes para prevenir doenças cardiovasculares. Terceiro, as sardinhas, quando consumidas com os seus ossos, sim, as pequenas espinhas moles, são uma fonte fantástica de cálcio e vitamina D. O cálcio é vital para a saúde dos nossos ossos, ajudando a prevenir a osteoporose, uma preocupação comum em quem já passou dos 60. E a vitamina D é essencial para a absorção desse cálcio, além de desempenhar um papel crucial na função imunológica e na saúde geral. Pense nas sardinhas grelhadas, com uma salada simples, ou nas sardinhas em lata, que são incrivelmente práticas e podem ser adicionadas a saladas, tostas ou patés. É uma forma deliciosa e acessível de dar ao seu corpo e à sua mente o combustível de que precisam para florescer. A sardinha é, sem dúvida, uma escolha inteligente e saborosa para a sua saúde e longevidade. O segundo peixe que deve adicionar à sua lista de compras regulares é a cavala, tal como a sardinha. A cavala é um peixe azul, pequeno e incrivelmente nutritivo, mas muitas vezes subestimado. A cavala partilha muitas das qualidades benéficas da sardinha. Em primeiro lugar, por ser um peixe de tamanho menor,
O risco de contaminação por mercúrio é significativamente baixo, tornando-a uma escolha segura para consumo regular. Não precisamos de nos preocupar com os metais pesados que afetam a nossa cognição e bem-estar geral. Em segundo lugar, e este é um ponto crucial para a nossa saúde na maturidade, a cavala é uma potência de ômega 3. A quantidade de EPA e DHA que encontramos na cavala é impressionante, comparável e por vezes superior à de peixes mais caros. Estes ômega 3 são os seus aliados na luta contra a inflamação crônica, que é a raiz de muitas das doenças associadas ao envelhecimento. Desde as dores nas articulações, a problemas cardíacos e até mesmo algumas formas de declínio cognitivo. Ao reduzir a inflamação, a cavala ajuda o seu corpo a funcionar de forma mais suave, como uma máquina bem oleada. Pense em como os seus joelhos se sentem menos rígidos, ou em como a sua mente parece mais clara. Isso pode ser o trabalho dos ômega 3. Além disso, a cavala é uma excelente fonte de vitamina B12, que é vital para a formação de glóbulos vermelhos e para o funcionamento saudável do sistema nervoso. A deficiência de B12 é comum em idosos e pode levar à fadiga, fraqueza e problemas neurológicos. Ao incluir cavala na sua dieta, está a garantir que o seu corpo recebe este nutriente essencial. Também é rica em selênio, um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células dos danos. Quer seja grelhada, assada no forno ou até mesmo em conserva, procure versões em azeite e com pouco sal. A cavala é uma opção versátil, saborosa e acessível para impulsionar a sua saúde. Imagine umas cavalas no forno com batatas e legumes frescos. Um prato simples, mas recheado de benefícios. É uma escolha que o seu corpo e a sua mente agradecerão. Avançando para a terceira opção de peixe que deve consumir frequentemente, chegamos ao bacalhau fresco. Sim, o nosso amado bacalhau. Mas com uma ressalva importante, o fresco ou demolhado sem excesso de sal. Esqueça as postas excessivamente salgadas que precisam de dias para demolhar e que ainda assim nos deixam com a sensação de estarmos a reter líquidos. Estamos a falar do bacalhau no seu estado mais puro, ou com o mínimo de sal possível. O que é crucial para a nossa pressão arterial e saúde cardiovascular à medida que envelhecemos. O bacalhau fresco é uma fonte fantástica de proteína magra de alta qualidade, à medida que envelhecemos. A manutenção da massa muscular torna-se um desafio. Um processo conhecido como sarcopenia. Consumir proteína suficiente é fundamental para preservar os nossos músculos, o que, por sua vez, nos ajuda a manter a nossa força, mobilidade e independência. Pense em como é importante ter pernas fortes para subir escadas ou braços fortes para carregar as compras. O bacalhau fornece todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir e reparar os tecidos musculares. Além disso, o bacalhau fresco é uma excelente fonte de iodo, um mineral vital para a saúde da tireoide, a tireoide. Essa pequena glândula no pescoço é como o maestro da nossa orquestra metabólica, regulando a energia, o peso e até mesmo o humor. Problemas de tireoide são comuns em pessoas mais velhas e podem levar à fadiga, ganho de peso e letargia. O consumo regular de bacalhau fresco pode ajudar a garantir que a sua tireoide funciona de forma otimizada. E mais, é rico em selênio e fósforo, importantes para a saúde óssea e o metabolismo energético. Ao contrário de alguns peixes maiores, o bacalhau fresco tem um baixo teor de mercúrio, o que o torna uma opção segura para consumo regular. Imagine umas lascas de bacalhau cozido, com brócolos e um fio de azeite, ou um bacalhau assado no forno com legumes. É uma forma deliciosa e saudável
de desfrutar de um dos nossos sabores mais tradicionais, garantindo que o seu corpo recebe a proteína e os minerais de que necessita para se manter forte e vibrante. E, finalmente, chegamos ao quarto e último peixe que deve comer frequentemente. E este pode ser uma agradável surpresa, a truta. Muitos pensam na truta como um peixe de rio. E é verdade que muitas trutas são de água doce. Mas existem também trutas que vivem em água salgada, o que as torna uma excelente opção para a nossa saúde depois dos 60 é o seu perfil nutricional e o baixo teor de mercúrio. As trutas, especialmente as de viveiro bem geridos, ou as selvagens de água doce, têm um ciclo de vida relativamente curto e alimentam-se de forma a acumular muito menos mercúrio do que os peixes maiores e predadores. Isso dá-nos a tranquilidade de poder consumi-las regularmente, sem as preocupações com toxinas. A truta é uma fonte maravilhosa de ômega 3, embora possa não ter a mesma quantidade concentrada que as sardinhas ou a cavala. Ainda oferece uma quantidade significativa destes ácidos gordos essenciais, que são cruciais para a saúde do coração, do cérebro e para combater a inflamação. Lembre-se, manter a inflamação sob controlo é a chave para o envelhecimento saudável. Além dos ômega 3, a truta é rica em vitamina D, que, como já mencionamos, é vital para a saúde óssea e para o sistema imunitário. A deficiência de vitamina D é muito comum em idosos, e a truta pode ajudar a compensar essa carência. É também uma boa fonte de proteína magra, ajudando a manter a massa muscular e a força, o que é essencial para a nossa mobilidade e para prevenir quedas. A truta é incrivelmente versátil na cozinha. Pode ser assada no forno com ervas, grelhada, ou até mesmo cozida a vapor. A sua carne suave e saborosa adapta-se a muitos pratos. Pense numa truta salmonada, com seu tom rosado e sabor delicado. Servida com legumes salteados ou umas batatas cozidas, é uma opção nutritiva, saborosa e segura para enriquecer a sua dieta e dar um impulso à sua saúde geral. Pois bem, chegamos ao fim da nossa jornada pelos mares da saúde. Revimos 4 peixes que, por precaução, deveríamos evitar ou consumir com extrema moderação depois dos 60 anos: o peixe-espada, o atum rabilho, o cação e o salmão de viveiro. A razão para esta cautela reside principalmente na acumulação de mercúrio e outras substâncias indesejadas, que podem afetar a nossa memória, o nosso sistema nervoso e a nossa saúde em geral. É fundamental estarmos cientes do que colocamos no nosso prato, especialmente à medida que o nosso corpo se torna mais sensível. Mas, como vimos, o oceano ainda nos oferece tesouros maravilhosos. Aprendemos que a sardinha, a cavala, o bacalhau fresco e a truta são escolhas fantásticas para a sua saúde. São ricos em ômega 3 vitaminas, minerais e proteínas de alta qualidade. Tudo o que precisamos para manter o nosso cérebro afiado, o nosso coração forte, os nossos ossos saudáveis e a nossa energia no topo. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não se trata de uma dieta rigorosa, mas de fazer escolhas inteligentes e informadas. Cada refeição é uma oportunidade para nutrir o seu corpo e mente, investindo no seu futuro com vitalidade e bem-estar. Gostaria muito de saber o que achou deste vídeo. Há algum peixe que você já evitava? Ou alguma destas informações o surpreendeu? Partilhe a sua experiência e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua partilha pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo lhe foi útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe o seu gosto. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dicas de saúde e bem-estar para viver a sua melhor vida em todas as idades. A sua saúde é o seu maior tesouro. Continue a cuidar de si
e a desfrutar de cada momento. Viva a sua melhor vida em todas as idades.